Seja bem-vindo ao podcast da Nutrição Sem Fronteiras. Estou muito feliz de receber aqui hoje meu amigo, membro do Cronos, Doni. Meu irmão, seja bem-vindo. Feliz demais de trocar essa ideia contigo. Tenho certeza que vai agregar muito pra galera. Obrigado pela recepção. É um prazer enorme estar aqui com você, de verdade. Eh, Nem vinha, né, Nem mas vinha pro evento, né? nem vinha para o evento, que a gente quando o podcast estiver no ar, isso já vai ter Já passado, vai né. ter acontecido. Mas o que eu gosto de dizer é que a vida acontece em movimento. É E verdade. quando a gente se põe em movimento, decidi vir na terça, na quarta eu fui convidado para aparecer por aqui. Que Então, massa. as coisas acontecem a partir disso. Será um prazer compartilhar aqui muita coisa com vocês. Que massa, velho. A vida acontece em movimento e o mundo é dos executores. Então é isso. Vamos executar e colocar a mão na massa. E aí, Doni, pô, antes, né, da gente entrar na parte mais de geração de valor pra turma, conta um pouco, velho. Pô, tu é profissional de educação física, como que tu chegou na educação física? Me conta um pouco dessa história por trás, né, do sucesso que tem hoje. Eu acho que é muito bom a gente olhar pra trás antes, né? Tá. Assim, antes de vir pro podcast, eu tava pensando de onde tudo isso surgiu, né? E eu considero que eu sempre fui um pouco obstinado, assim, sempre Legal. coloquei algumas metas e quis cumprir essas metas a partir de quando eu traçava. Então, em 2015, eu entrei na educação física, eu tava no segundo ano do ensino médio, comecei a ter resultado na academia e o pessoal já começou a me pedir dica, não sei o quê. Clássico. E sendo que na minha escola era tipo assim, pô, você vai fazer educação física, eu acho que era pior ainda Do que nutrição. do que a nutrição, né? Que o nutricionista já tem essa visão, eu acho que o educador físico ainda tem uma visão, um preconceito pior. Mas naquela época eu tava vendo algumas pessoas surgindo. Guto Galamba, que hoje tá Uhum. gigante, começou com essa história de consultoria, eu fiz, pô, dá para fazer e dá para fazer bem feito, e fazendo bem feito a gente consegue viver bem disso, Total. né? Então, decidi fazer o Enem para isso. Fiquei na dúvida se eu faço direito, se eu faço nutrição, ainda pensei, mas fiz, não, vou fazer educação física porque é o que eu gosto, é algo que todo mundo ao meu redor dizia, caramba, você tem a cara disso. E eu realmente tinha a cara disso. Eu fiz, não, vou fazer, e se eu vou fazer bem feito. Então, desde 2015 eu decidi que eu ia fazer educação física e ia trabalhar com consultoria online, Que massa. sendo que eu pensava que a trajetória até isso ia ser muito longa. Eu ia passar pela academia, trabalhar um tempo na academia, depois ia virar Fazer o padrãozão, o né? padrão, né? Virar Uhum. personal, presencial, e depois ia trabalhar 5 anos, ia construir uma carteira de personal. Num instante, de um ano para o outro, tudo mudou. Eu acreditava que em 2015 eu ia chegar onde eu queria em 2030. Em 2023, a gente chegou. Chegou, Já tinha é, estrutura, né? mas assim. E a partir disso, a partir de 2023, eu vi que eu cheguei, mas que ainda tinha muito jogo pela frente. Com Que certeza. não adiantava, tipo assim, eu percebi ao longo da vida, do pouco tempo de vida que eu tenho, que é, não é um ponto de chegada, né? É. Então, pode-se dizer que eu cheguei à meta, mas eu acho que eu botei a meta muito baixa. Aí já foi buscar a próxima meta, né, meu amigo? Já fui. A partir disso, foi aí que eu conheci também a NSF Uhum. e agora estou aqui. Que massa, velho. Então, começou ali como muitos profissionais, né, da nossa área, seja de nutrição, educação física, mudando a própria vida, né, ou vivendo algum tipo de transformação, aí querendo levar isso para outras pessoas. Imagina teus pais ali, né? Pô, direito ou nutrição ou educação física, né? No Foi. final, para Foi. educação física. Até até o final, minha mãe ficou. Tem certeza que você não quer botar direito? Aí. E eu com dúvida, né? Mas Claro. na época eu já tinha essa visão. E é muito. Tipo assim, é muito difícil você acreditar na visão quando ela não está materializada, né? Total. Se só está na sua cabeça. Por muito tempo também, nesse período. Então, 2015, eu comecei a faculdade em 2017. Prestei o Enem em 2016, comecei a faculdade em 2017 e depois fiz 3 anos. Eu considero que eu me formei em 2020, mas eu só formei em 2021. E por que eu considero isso? Porque teve a pandemia, né? Sim, Então eu fiz verdade. 2 anos de faculdade e depois foram quase 2 anos de pandemia tendo aula online. Então, já em 2020 eu já estava trabalhando na academia quando as academias reabriram, estava trabalhando de estagiário e já tinha também alguns alunos online.
Então eu considero que eu me formei em 2020. Ali, né? É. Massa, velho. E aí tu falou que, pô, até fez ali, né, estágio em academias. A gente vê que na nutrição, a gente até conversou sobre isso antes de começar a gravar, pô, nutrição é uma profissão um pouco solitária, porque o nutricionista ele fica ali no consultório, fazendo atendimentos e tudo mais. Na educação física, você já tem um pouco mais de convivência com outros profissionais, né? Como que é esse ambiente da educação física? É que nem a nutrição, um querendo puxar o tapete do outro, denunciar pro CRN, aquela coisa. Aí a briga que um é low carb, o outro é vegetariano, o outro é carnívoro, enfim, né? Um monte de loucura na nutrição. E aí, como que é esse mercado da educação física? O pessoal é mais unido, é menos? Conta um pouco. Na academia é difícil isso, porque como a gente estava falando, o nutricionista, e troco muito essa ideia com o Igor, Uhum. o nutricionista ele tá cada um no seu lugar e já o personal não, tá todo mundo na academia junto, então tá todo mundo olhando o que você tá fazendo. Se você faz uma conduta diferente, já começa o bochicho, já começa o olhado. A partir do momento que você se forma, já é Danielzinho. Pra quem não sabe, meu Dona nome Daniel. é Daniel, né? Danielzinho já tá fazendo seus 10K. Danielzinho já tá fazendo os 12K. Já olhando quantos Pagamentos, alunos né? você tem de personal presencial, enfim, e fazendo as contas por você. Caraca. Então, tem muito disso. Tem uns grupos que vão te levar pra cima e tem uns grupos que vão te puxar pra baixo. Então, Padrão. tive sorte também de estar inserido num ambiente muito bom, de muita gente pôde me levar para cima. Legal. E também aprendi a cortar as amizades que me puxavam para baixo. Foi Isso é necessário, meu amigo. E eu acho que isso é uma dor que muitas pessoas passam quando começa a ter, entre aspas, sucesso, né? Porque cada um define sucesso de um jeito. Mas, pô, quando você começa a ter sucesso financeiro, profissional, muitas vezes você tem que fazer esse trabalho de cortar algumas amizades, se aproximar de pessoas que te colocam pra cima. Eu até tenho uma regra básica de 3 critérios, né? Que é, essa pessoa, ela me faz querer ser alguém melhor, de alguma forma? Não precisa, tipo, ser o cara que me ensina tudo, mas, pô, eu me inspiro de alguma forma na conduta dessa pessoa, né? Sei lá, no casamento dela, no relacionamento que ela tem com os pais, na humildade, qualquer coisa que me inspira. Segunda coisa, eu posso falar do presente e futuro com a pessoa ou fico só falando do passado? Todo mundo tem aquele amigo, né, que você chega e fala, pô, lembra aquela época, mas você não se sente confortável de falar tuas conquistas de hoje, os teus planos de amanhã. E o terceiro, que é o mais difícil, velho, é a pessoa ver você tendo sucesso e não se comparar, ficar genuinamente feliz, né? Porque isso também é uma dor das amizades, né? Tu isso. percebe que algumas pessoas meio que saíram desse check aí no meio da jornada? Percebo. Dói também perceber isso, mas Total, eu velho. observo que às vezes as pessoas ficam muito apegadas às histórias do passado e não estão vislumbrando um futuro. Isso seja no digital, seja no financeiro, na empresa, mas muito também, como você falou, no casamento, nessas pequenas coisas do dia a dia que fazem total diferença, assim, eu observo. Total, velho. Vejo muito isso. Mas aí, Doni, falando um pouco do negócio, né? Pô, você é um cara que tá aqui com a gente no Cronos já faz um bom tempo, já construiu muita coisa aqui com a gente. Mas, pô, eu vejo que um dos maiores sonhos do profissional de educação física é ter a liberdade que muitas vezes ele acaba abrindo mão para poder conquistar o faturamento, poder pagar as contas, conquistar os seus sonhos financeiros, né? E um dos diferenciais ali entre o nutricionista e o educador físico é que muitas vezes o educador físico ele tem que acordar muito cedo, né? E voltar muito tarde, enfim, trabalhar em horários alternativos, que é o horário do personal presencial ali, né? E aí, pô, você foi um cara que desde o início foi para a linha do online, das consultorias online. O que você acha que foi o fator mais determinante para você conseguir construir a consultoria online, gerar resultado sem depender de ir pro presencial, né? Você falou que, pô, será que tem que ser essa escadinha ou dá para ir direto, né? É impressionante. Por quê? Porque eu acho impressionante. Porque eu entrei nessa história do online acreditando que eu ia ter a liberdade. Mas Aham. até a liberdade chegar, você tem que passar por Muita responsabilidade, né? muita responsabilidade e também inserir a rotina. Porque Total. eu acredito que muita gente confunde hoje em dia, e eu confundia também, que liberdade é você fazer o que quiser na hora que você quiser. Eita. Então eu acreditava que consultoria online era trabalhar de frente para a piscina fazendo os treinos de forma online. Eu acreditava que consultoria online eu ia acordar a hora que eu quisesse, precisar responder 2, 3 alunos, mas não. E Coitada. nesse caminho eu quebrei a cara, vamos dizer, Aham. mas aprendi a instituir uma rotina que me levou
a mais liberdade. Então, hoje eu consigo vir, como eu vim para cá, vim para São Paulo, não tinha nenhum aluno na agenda, assim, digamos. Cheguei no hotel, respondi os alunos e consigo remanejar as reuniões que tenho e tudo mais. Então, eu acredito que se você vem esperando fazer o que quiser na hora que você quer, você vai quebrar a cara. Total. Mas se você aprender a estruturar uma rotina, que foi o que eu fiz lá atrás, por exemplo, eu tinha um aluno 7 da manhã, e era o único aluno que eu tinha de manhã. Quando essa aluna saiu, aí eu fiz, pronto, agora eu só tenho aluno de 2 da tarde pra frente. Aí ficava de 2 até umas 8. Quando essa aluna saiu, eu fiz, pronto, agora nesse momento eu vou trabalhar só online, pela manhã. Aí foi quando eu comecei a fazer aquele trabalho chato do online, que pouca gente fala, de agir como empresa mesmo, de buscar renovações, porque às vezes o pessoal acredita que o aluno vai querer renovar sozinho, por conta própria. Acontece, mas a gente tem que agir como empresa e saber que, como é que eu posso dizer? Saber o momento certo das coisas certas. Então, ter os processos. Ter os processos. E como eu sempre eu já comecei com esses processos bem definidos, assim. Sabendo o que tinha que fazer, na verdade. Então, tipo assim, já comecei com essa visão de empresa de saber como se fosse uma Netflix. A Netflix, ela avisa um mês antes que seu plano vai vencer um mês para frente. Então, eu sempre vislumbrei isso, sabe? Então, se eu vi um aluno que estava ali, por exemplo, para renovar próximo, eu sabia que eu tinha que falar com essa pessoa, ei, seu plano vai acabar, vamos renovar? Total. É uma coisa que até hoje, eu vejo muita gente deixando passar. Total. Então, desde o início, tenho esse contato próximo com os alunos, mas eles sabem que é tudo organizado. Então, data de vencimento de treino, eu vejo muita gente hoje, até no Instagram mesmo, fala, galera, os treinos que estão vencidos aí, até o final do dia eu tô atualizando. Meu irmão, Por que não falar é assim. isso, né? E não é nem falar isso. Tipo assim, eu tenho um lema que na minha consultoria isso não acontece. A gente não atrasa plano, a gente não atrasa renovação de plano, não atrasa renovação de treino. É prioridade, né? Então, desde o início, antes eu fazia só e agora tem algumas pessoas que me ajudam com isso. Mas, então, nesse momento em que eu vi que essa aluna saiu, defini. Pela manhã, de 7 a meio-dia vai ser meu horário de expediente online. Gestão. E foi a partir daí que começou a crescer. Então, nessa época eu estava com 30, 50 alunos. Aí, nesse mês que eu defini isso, de 50 alunos, no outro mês eu fui para 80. Olha aí. Aí foi aí que eu precisei crescer. Foi aí que eu comecei o time. Foi no final de 2022 para início de 2023. Para 23. Que massa, velho. Então, algumas coisas aí, né? A primeira coisa é o foco no cliente, né, irmão? Tem pra onde correr, o foco é no aluno sempre ali, no paciente. Porque é isso que vai gerar indicação, renovação, é isso que vai trazer longevidade pro negócio, né? Então tu já traz isso de cara. E uma das coisas que eu percebo também é que quando a gente começa a crescer o nosso negócio, a gente precisa dedicar a nossa energia para aprender várias coisas novas, né? E muitas vezes é aí que os pratinhos acabam caindo, porque é tanta coisa nova que você tem que fazer, tem que aprender a vender, fidelizar, fazer o marketing. E aí é um monte de coisa ao mesmo tempo, né, bicho? E tu viveu um pouco disso também, né, nessa fase de crescimento, eu imagino. Porque, pô, se tu tem 30 clientes, você vai para 80, isso já gera uma sobrecarga natural, né? Como é que tu lidou com isso? Eu percebi, é engraçado, até os personagens que estão me ouvindo, eu percebi que o limite onde você consegue fazer tudo só é de 70 alunos. Na época, eu tinha um amigo na mesma academia que ele tava com 70 alunos e eu tava com 50. Bicho, como é que tu faz para organizar os teus planos? Ele, rapaz, não sei, mas se tu souber, me diga, porque eu tô querendo. Porra. Aí eu fazia, vamos dizer, tudo na mão. Então eu queria ver um plano que tava para vencer, eu ia na plataforma onde eu vendi e via que dia. Putz. Ou então, se tivesse vendido no Pix, eu ia lá na conta, via que dia ela tinha pago. Enfim, eu percebi que eu precisava pelo menos de uma planilha. Sim. Então eu falei com esse cara, ele fez, bicho, não sei. Tinha outra personal também, com 70 alunos. Aí eu fiz, como é que você faz isso? Ela, se você souber, me fala que eu também não sei. E hoje, esse pessoal também tá ainda com 70 alunos. Então eles tiveram uma trava nesse momento. Que é o teto justamente da entrega, né? Que você não consegue entregar só. Aí o que é que foi que eu fiz? Esse cara, ele tinha uma planilha que cabia no máximo 30 alunos. Aí ele me passou a planilha.
Sendo que eu já tinha os 30 alunos, então eu tive que abrir 2 planilhas. Aí fiz 2 planilhas, e tava com 50, indo para 60, tive que abrir a terceira planilha. Aí, e o aluno que saía, eu tinha que apagar todo o Tira histórico de daquele uma. aluno para colocar. Eu percebi que não ia ter fim, então comecei a procurar. Comecei a procurar mentoria, comecei a procurar curso mesmo. Aí Uhum. foi onde eu aprendi as plataformas de gestão, né? Então, Trello, Sim. ClickUp, que é o ClickUp eu uso até hoje. E a partir daí, aí eu consegui organizar. Depois que eu consegui organizar, consegui botar uma pessoa que olha isso para mim, olha as renovações para mim, e já consegui, o negócio já conseguiu Desafogar. fluir bem mais. Porque aí de 70 a gente foi dessa média onde todo mundo para, a gente saiu de 80 no mês para 100, 120, aí já fluiu bem mais. Total. Aí até hoje a gente usa a mesma organização, até 200 alunos, que é o que a gente Uhum. tem hoje. A gente usa a mesma organização e com algumas modificações, claro, Claro. mas foi a partir daí. Que massa, velho. Criou a base, né? E, poxa, antigamente realmente você tinha que aprender um monte de ferramentas, né, Doni? Você tem que aprender a usar Trello, ClickUp, Notion. Enfim, tem várias ferramentas que a gente mesmo ensina aqui na NSF. Só que, poxa, hoje na Welts, velho, a vida tá muito mais fácil, porque você bota lá o paciente ou o aluno, já diz qual que é a data, aí a Welts já avisa o paciente que vai vencer o plano, tem gente que tá renovando só com essa mensagem. Então acho que essa organização é muito importante. Aí se a pessoa não tem organização nenhuma, como você já teve, tem que começar de algum lugar, seja uma planilha, um bloco de notas. Eu já tive organizado no bloco de notas já. Uhum. Mas hoje em dia com essas ferramentas, velho, é usar a ferramenta, né? Pois é, o Eltz é absurdo. Quem dera eu ter isso Tivesse quando na eu tava época, né? começando. Porque realmente já tem tudo lá, né? A gente tá até migrando algumas coisas para Tá, lá, né? mas a gente ainda tem o tempo de inteligência, né? De pegar a Sim. plataforma. Mas essa época foi absurdo, assim. Foi um ponto de virada do negócio que mudou tudo, Que sabe? massa, velho. Foi quando a gente foi pro ClickUp. Organizou os Então, processos, as então, tarefas. lá, o que é que a gente botava? Vencimento do plano, vencimento do treino, você tem o card do aluno, todas as informações do aluno. Então, a gente não deixa plano vencer, não deixa treino vencer Uhum. sem aviso para o aluno. Ei, seu treino vai vencer, precisa renovar quando? Então, tá tudo mapeado para fazer o negócio girar sem sobrecarga, sabe? Muito bom, velho. Porque é basicamente a base para o crescimento. Até a análise que tu fez é uma análise muito pertinente. Pô, vários colegas travam 70, 80 clientes ativos porque não tem a base que permite a escala. Mas ao mesmo tempo tem gente que tem 1.000, 2.000 clientes ativos, 3.000 clientes ativos. Por quê? Porque tem toda uma estrutura por trás que permite que isso aconteça. Então muitas vezes o gargalo do nosso negócio não é marketing, não é vendas. Às vezes é a entrega. E foi o que tu resolveu primeiro. Só que aí depois vieram outras viradas de chave, né? E uma delas que tu trouxe foi o time, né, irmão? Pô, o time, ele também faz parte disso, porque pode ter o processo, mas se é tu que entrega todos os processos, ainda tá limitado. É. Só que quando você tem um processo e traz a equipe para poder fazer o que antes tu fazia, número um, tu escala esse cuidado, esse carinho, que é o que tu tá fazendo, mas número dois, tu recupera tempo para focar nas coisas que são mais estratégicas, né? Como que foi esse início para ti? Porque eu sei que é uma dor, né? Você delegar uma parte que é tão essencial como suporte, jornada. Como é que foi para ti esse processo de contratação e de delegar as primeiras coisas? Foi difícil Difícil, né? e dói, às vezes até hoje, algumas coisas, né? Total. Mas o primeiro lugar onde eu comecei delegando foi no atendimento de aquelas coisas mais burocráticas. Sim. Então, renovação de plano, renovação de treino, que mais? Onboarding, que a Morre. gente perde um tempo bom Total. só dando boas-vindas a novos pacientes. Então, a gente sistematizou tudo isso para me desafogar e hoje eu cuido do suporte e da entrega do treino em si, sabe? E até hoje eu Legal. consigo cuidar disso bem. Bem assim, né? Tipo, mantém prescrição e suporte na tua mão. Mantenho prescrição e suporte na minha mão. Mas a gente tá planejando aí para 2026 ainda desafogar algumas coisas. Trazer um treinador ali formado, É, capacitar, Porque treinar. a gente tá indo por um lado agora de criar comunidade, Uhum. eventos presenciais e tudo isso toma também do meu tempo. Total. É o É, que eu digo. então eu vejo que quando a gente junta o evento, as semanas do evento, tudo sobrecarrega muito ainda. Apesar de ter mais pessoas envolvidas, ainda sobrecarrega, sabe? Total. Eu queria até entrar nesse assunto, porque eu vejo que uma das maiores tendências para 2026
é a comunidade. E uma das coisas que mais constrói a comunidade é o evento presencial. E muita gente tem receio, tem medo, tem, enfim, né, várias e várias e várias travas em relação ao evento. Eu, pessoalmente, posso te dizer que para a NSF, para nossa marca, para o que a gente construiu, eu e a Laís, a gente ter tido a coragem de fazer o evento. O primeiro que a gente fez foi em janeiro de 23, vai fazer 3 anos agora, né? Foi lá em Fortaleza, 45 pessoas. E, mano, foi a primeira vez que eu palestrei na vida, foi no evento como o meu. E se eu não tivesse feito aquele evento, a gente não estaria aqui esse final de semana para a mansão com 300 empresários. Então, para mim foi muito importante porque eu vi a transformação que eu gerava na vida das pessoas ao vivo. E para a comunidade foi muito importante porque as pessoas se uniram muito, né? E continuam se unindo muito a cada evento. E aí, pô, quando a gente olha pro nutricionista, pro profissional de educação física, ele olha para isso e fala, cara, isso aí não é para mim, né? Isso é muito grande, isso dá muito trabalho, muito dinheiro, muito esforço. E aí, pô, o que que você diria para quem tá pensando em fazer o primeiro evento, mas tem medo? Porque você é um cara que não tá fazendo isso agora. Você já faz isso há um tempo, já fez várias vezes. Então, traz um pouco dessa experiência aí pra turma. A gente tá desde 2023. O primeiro evento que a gente fez foi outubro de 23. Olha aí. Então, e de lá pra cá, eu acho que a gente fez 7 já. Fez 2 em 23. Inclusive Um, grandes eventos, né? Pra foi. bastante A gente. gente já fez evento pra 100 pessoas. 100 E o pessoas. último que a gente fez foi 50 pessoas. Mas assim, eu acho o evento bem fácil. Agora já ficou, né? É porque você vai entender onde eu quero chegar. Eu acho que o seu evento é muito difícil. Porque se você for tirar. É o que eu digo pro pessoal. O pessoal do Cronos muitas vezes me pergunta. E, bicho, o evento de Samir, que ele tem que fazer e convencer a galera só na palavra, é muito difícil. É difícil. Agora, o evento que a gente faz, como você tem um treino envolvido, só da galera treinar já libera uma endorfina Total. muito boa. Então você vê que o evento a galera chega mais tímida, mais retraída. Tem o treino, depois do treino tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre. Então é muito tranquilo, sabe? Pode crer. Porém, tem algumas coisas que você precisa ter atenção e que eu já errei muito no passado. Então eu achava que era só reunir a galera, ter comida, ter o treino e pronto. E hoje o que a gente visa é que cada evento tem um propósito específico. Legal. O objetivo do evento, né? O objetivo do evento seja gerar mais engajamento da comunidade. E eu gosto que cada evento passe uma mensagem. Então, um tema do evento, né? Uma narrativa, né? Então, o que é que a gente fez esse ano? A gente fez uma educação continuada. Eu percebi no início do ano que a galera tava vindo muito do meu Instagram por conta de correção de exercício. Uhum. Então, a galera tava pegando muito isso, correção de exercício. Eu chegava no meu WhatsApp, ei, quero corrigir esse exercício. E tinha muita dúvida sobre isso. Eu fiz, por que não fazer um evento? Porque todo mundo faz o evento da diversão. Vamos treinar e vamos descontrair. Fiz, beleza. E por que a gente não faz um evento técnico? Onde eu ensine execução, mas a galera treine também. Porque se ficar só aquele evento técnico, eu falando, pessoa assistindo, né? Como você, convencendo na palavra, não sai. Então, por que não unir o melhor dos dois mundos? Então, a gente uniu o técnico com a descontração, que é marca registrada, né? Então, foi muito legal. Foi o primeiro modelo que a gente fez de workshop no início do ano. Aí, no meio do ano, eu gosto sempre de ouvir a audiência, ouvir feedback, a minha galera, né? Então, no início do ano, o pessoal estava tendo muita dúvida de base. Levantamento de terra, stiff, agachamento, porque estava entrando na consultoria. Quando chegou no meio do ano, as dúvidas já eram outras. O pessoal já estava evoluindo no treino, então estava com mais dúvida. Agachamento, búlgaro, elevação de quadril, mais exercício detalhado fiz. Porque eu não vou fazer isso dentro de uma academia. Aí a gente juntou a galera, fez dentro da academia. Foi técnico, mas também teve ativação com parceiro e tudo mais. E agora, no final do ano, eu fiz, beleza, o que é que eu vou fazer agora? Todo mundo já aprendeu o que tinha que aprender e todo mundo já teve muito resultado. As alunas já tiveram muito resultado. Fiz, vamos fazer um evento de celebração de fim de ano. Aí foi loucura. Aí já era, né? Porque eu notei que, tipo assim, a gente tem uma visão na nossa cabeça, mas às vezes o pessoal não entende, não visualiza como a gente vê. Verdade. Então eu fiz... Qual o propósito desse evento? É celebrar os resultados que a gente teve durante o ano. Tanto da consultoria quanto das alunas. Sim. Então, eu juntei todo mundo de camisa branca. A gente conseguiu a parceria com a Ambev. Que massa. Então, eu cheguei lá e fiz... Pessoal, a gente tá aqui para celebrar. Você vê, a gente tá aqui num final de ano. Tá todo mundo de branco.
O propósito desse evento é isso, que a gente se engaje mesmo, melhore essa comunidade. Vamos celebrar e no final a gente vai ter a entrega de melhores do ano da consultoria. Então, Massa, eu vi isso aí. fiz as plaquinhas para as alunas que mais se destacaram, mais engajaram no grupo durante o ano. Legal. E foi, assim, quando eu falei isso, por isso que eu falo de cada evento ter um propósito específico. Sim. Porque quando eu falei isso, hoje a gente tá aqui para celebrar, todo mundo se olhou, aí fez, caramba, é isso, entendeu? Então, se eu não tivesse comunicado esse propósito, talvez não tivesse ficado claro pro pessoal. Total. E foi do caralho, assim. Caraca. Foi uma energia muito... Tanto que aí a gente conseguiu parceiros, que era coisa que a gente não fazia nos outros eventos, que era ir atrás de parceiros para fortalecer o evento. Como eu disse, teve Ambev, a gente fechou com a farmácia de manipulação lá da cidade também, com o pessoal que faz roupa, teve pizza rodada. Então a gente fez realmente um movimento para isso. E quando eu comuniquei isso, foi assim, a energia. Aí os parceiros vieram dizer: caramba, a gente já participou de vários eventos, mas eu não vi nenhum assim. As meninas já se conhecem. Eu fiz, não. Muitas delas se conhecem dos grupo, outros né? eventos, do grupo, mas pessoalmente ninguém se conhece muito. Então foi um absurdo, assim. Foi um local onde tudo fluiu, sabe? Teve muita organização envolvida. Então, e eu costumo dizer que o evento são 3 fases: entrada, recepção, meio, condução e finalização. Então eu gosto de dizer que o discurso inicial ele tem que estar alinhado com o discurso da condução e com o discurso final. Então porque muitas vezes eu vejo que o pessoal faz o quê? Quero fazer um evento. Só vai. E brinde e não sei o que, só vai no flow. O que é que a gente faz? A gente planeja cada etapa. O que é que vai ter no início? Qual é o kit da galera? O que é que vai ter no meio? O que é que vai ser dito nesse meio? O que é que vai ser dito no final? Então a gente tenta casar tudo isso. Dá trabalho? Dá, porque em cada etapa tem muita coisa. Mas a gente consegue fazer. Maior, né? O impacto é bem maior e a gente consegue fazer de forma organizada. Não sai nada no flow, sabe? Cara, muito bom isso aí. E, pô, vários pontos aí que eu quero destrinchar, mas o primeiro ponto é já essa questão do planejamento, né? Porque quando, por exemplo, tu define uma narrativa, um objetivo, todo o planejamento gira em torno disso. E às vezes o evento não tem nem objetivo. Vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Mas se tu não tem um objetivo, como é que tu vai ter a arquitetura do evento focada em um objetivo? Não vai ser um evento de qualquer jeito. Então isso é muito chave. Ter a narrativa do evento. Por exemplo, a mansão, a narrativa é excelência além do topo. E por que é essa narrativa? Por causa do local e por causa de tudo que a gente construiu durante o ano. Então a gente vem falando, paciente no centro e nutre no topo. Aí depois ninguém chega no topo sozinho. Agora é além do topo. Porque a gente já chegou no topo no Cronos. Agora é como que a gente vai para além do topo? Então essa é a nova narrativa e para isso a gente precisa ter excelência. Aí todo o evento ele gira em torno dessa grande narrativa. E aí como tu falou, o início, meio e o fim. Pô, o início é o primeiro impacto. Pra pessoa falar, tô no lugar certo. O meio é o valor. Eu me inspiro muito nisso. Inspira. E aí o meio é o valor, pô, é a entrega. E o final? Pô, o final é a última coisa que a pessoa vai lembrar. Então, se o final é morno, aí você vai chegar em casa e falar, não, o evento foi mais ou menos, amor. Perfeito. Agora, se no final você chega e fala, cara, no final do evento teve um negócio lá, uma dinâmica, meu irmão, chorei, o pessoal não sei o quê. Então já o impacto é totalmente diferente. Né, é impressionante. Eu falo que me inspiro porque todo mundo que vem falar comigo sobre evento no Cronos, eu fico, bicho, é só fazer o que Samir faz. Né? Ó, o Samir não, tá? Laís e Jorge. E Vivian, Laís e Jorge. Eu digo a abertura, né? A abertura, sim. Aí porque a gente sai falando disso, eu falo, início, meio e fim. A abertura, eu fico, bicho, a abertura é pessoal, onde vocês estão. Aqui vocês são diferentes. Total. Todo evento tem um pouco disso. Uma narrativa, né? sim. Sempre trago uma narrativa diferente. Exato. Então, eu parto muito daí. Dessa parte do início, a gente fazer. Olha onde vocês estão. Aqui vocês já estão num lugar diferenciado. Para a pessoa se conectar mesmo com o ambiente que ela está. E faz muita diferença. Total. Teve evento que eu só cheguei, bora curtir, pronto. E no final foi como você disse. Beleza, top. Ou então a pessoa não ia e, não, no próximo eu vou. Mas se você tem uma narrativa, todo evento é diferente e ela vai fazer questão de ir nesse evento. Cria o FOMO. Aquele medo de ficar de fora. Tipo, vou perder o evento do Doni? Caraca, não sei o que, as pessoas...
Então isso é muito massa. E aí, olhando pra trás, assim, né, Doni? Pô, tu já fez 7 eventos. O que que você tem de maior benefício? Porque, pô, a gente falou de alguns aqui, mas olhando pra trás, quais foram os maiores benefícios de fazer esses eventos pro teu negócio? Né? E aí envolve paciente, envolve comunidade, claro, mas pro negócio, porque eu acho que muitas vezes a gente precisa de um bom porquê pra fazer algo desconfortável. E fazer um evento é desconfortável, por mais que hoje tá fácil pra ti, mas o Uhum. primeiro eu tenho certeza que foi É. perrengue. Então, o que que te movimentou e quais foram os resultados, velho? É renovação. É É, isso, né? assim, É a falando de, base, né? falando de negócio e faturamento, vamos dizer, é renovação. Hoje, 60% do negócio meu hoje gira em torno da renovação. Olha aí. E criar comunidade engajada é que isso vai garantir mais renovações, sabe? Total, indicação também, né? Então, indicação, com certeza. Então, renovação, vamos dizer, em primeiro lugar. Segundo lugar, a indicação. E tem outro ponto que eu esqueci do que eu ia dizer. Mas. Caramba, esqueci. Boa. É, Corta essa parte, tranquilo. é, caramba. Mas é a diferenciação mesmo do negócio, sabe? Diferenciação. Porque é a É, marca, né? Acho que esse é um terceiro ponto. se você fizer o negócio bem feito. Eu costumo dizer que o quê? Quando a gente começou, ninguém fazia. Uhum. Começou em 2023. Hoje, muita gente já faz. Total. Sendo que faz de qualquer jeito. Teve até um cara lá da cidade. Eu tô sempre disposto a ajudar. Quando a pessoa me pergunta, eu Não, você sempre tá ajudo. contribuindo com a galera do grupo. Mas, às vezes o cara me pergunta: Ei, vou fazer um evento esse final de semana, como é que eu faço? Não faz, né? Bicho, pelo amor de Deus. Mas aí acaba saindo, vamos dizer, meia boca e o pessoal percebe isso, sabe? Total. E tudo bem, você tá começando, eu acredito que tem mais é que fazer Mas mesmo. pode fazer simples e caprichoso. Mas Planejado, né? a gente, hoje, é diferenciação do negócio total, sabe? Porque a gente faz muito bem feito, e quem vai sabe. E hoje a gente pensa, desde o que a pessoa vai chegar lá e vai ver, até o que vai rolar no pós-evento. Total. Porque era uma coisa que também eu deixava passar muito no início. Tipo assim, vou focar só no evento. Mas e o pós-evento? Aí eu já combino com os câmeras. Quantos vídeos vão sair? E os vídeos de depoimento? Legal. Gera muito também esse movimento pós-evento. Não só de renovação, mas de vendas novas vindo disso Com também, sabe? certeza. Barulho, né? A gente vive muito isso aqui na NSF também. Sempre que a gente faz summit, mansão, o próprio lab mesmo, que é um pouco menor, mas as marcações, a pessoa que vê o que aconteceu, mas não vive, o pessoal fica maluco, né? É muito isso, do tipo assim, a pessoa viu, antes do evento, ninguém, como eu disse, ninguém tá vendo a sua visão. A magnitude do que vai ser, né? Aí quando tem, aí no pós, caramba, Perdi. queria ter feito parte disso. No próximo eu vou. Aí agora sim, no próximo eu vou, porque ela se sente engajada e motivada aí no próximo. E não tipo assim, é mais um evento, no próximo eu vejo se eu vou, entendeu? Total. Então, os 3 maiores benefícios é renovação, indicação e diferenciação. É tudo com ão aí, ó. Dá É. pra virar um framework de evento. Eu vejo que essa parte da renovação, as meninas realmente compram a ideia, sabe? Do movimento. E se elas, uma vez compradas na ideia, não tem quem faça sair. Total. Porque às vezes pelo o treino por si só, já aconteceu comigo. Eu acho que surgiu dessa dor também. A ideia do evento surgiu disso. Uma aluna teve muito resultado. Beleza. Tô Tive bem, resultado. já aprendi. Já tô bem, já aprendi, já sei como é o treino. E não renova. Mas se ela tá dentro de algo maior, isso é o que marca pra depois. Isso é o que fica pra frente, sabe? Total. Muito mais do que o treino, muito mais do que a dieta. Que são importantes, sim. E são muito importantes. Até porque eu falo... bicho, eu vendo consultoria de treino. Também tem muito disso. O cara que foca só no evento, foca só nessa parte e esquece da entrega principal do Não, aí não produto, dá, sabe? Então, a gente entrega um treino de excelência, mas tudo que a gente faz é de excelência também, sabe? Total. Mas eu gosto sempre de reforçar que é um bônus. Isso não Sim. é o principal do Não é o produto. principal. Isso é importante demais que tu trouxe, que é, pô, a marca, ela tá sendo representada ali. Então, a tua marca, a tua forma de olhar, o teu atendimento, o teu acompanhamento, o evento, tudo gira em torno da tua marca. E, cara, marca é prometer e cumprir. Se tu tem uma marca que é consistente em várias coisas e em outras é inconsistente, isso, né, fere a marca, seja pro teu cliente, seja pra pessoa que tá do lado de fora. Então, acho que essa consistência, essa coerência, essa congruência, né, do que você fala com o que você faz, é muito importante, velho. E aí, como tu disse, né, o que adianta fazer o melhor evento do mundo se a pessoa depois vai viver uma experiência ruim?
É, não adianta nada, né? é, Então acho que isso é total. chave, velho. E aí, pô, muito massa escutar essa história, Doni, porque mostra que você sair da zona de conforto é um fator que, pô, mudou o jogo. Porque se não tivesse ido atrás de fazer esses eventos em 2023, talvez não teria construído, né, a marca que tu tem hoje. Com certeza a entrega, que já era muito boa, né, ela ia continuar sendo boa, mas o evento ele fortaleceu muito a marca, né? É impressionante. E como eu disse no início, eu acredito que a vida começa da gente arriscar em algumas coisas, É sabe? um movimento, né? É, então, quando eu decidi fazer, eu fiz, vou fazer isso, vou engajar a comunidade. Começou por esse propósito, vamos Uhum. dizer. É, e hoje, até conversando com o câmera, a partir do último evento que a gente fez, fiz, bicho, lascou. Ele, por quê? Eu fiz, porque a gente subiu muita régua. É, minha vida é essa É, aí. Aí você tem que subir de novo a régua, eu vou pra onde essa régua? exato. Mas falo isso porque, tipo assim, a gente vai subindo régua atrás de régua, é, e a vida vai acontecendo, a vida vai sempre pra frente. Se você fica parado, vamos dizer, não, eu posso só entregar o treino aqui, fazer o fácil, sabe? Eu costumo dizer que eu entrei nesse mundo da consultoria pensando, eu vou fazer um treino de frente pra Aham. piscina, vou ficar de boa, de vez em quando respondo uns WhatsApp e pronto. E hoje eu percebi que é muito mais do que isso, sabe? Total. Com as ações que a gente já realizou, com os encantamentos que a gente já entregou para as alunas, agora não tem como voltar atrás. Tem. Então, como eu disse no início, se você vem pela consultoria buscando uma vida simples e uma liberdade, é, você pode até ter também. Aí vai demorar um É, pouco, né? Tem que vai, ralar vai muito. demorar um pouco e também você não vai competir com esse nível de entrega, sabe? Total. É, porque eu acredito que também tem formas e formas, né? Se Isso a é gente real. quer entregar uma grande consultoria, a gente vai por um caminho. Se a gente quer uma consultoria simples, É outro é, caminho. é outro caminho, Eu sabe? concordo muito com isso que tu falou, viu, Doni? Porque o mercado ele é competitivo. Só que uma das coisas que eu sempre tive de crença muito forte, e foi uma das coisas que fez a Nutrição Sem Fronteiras chegar, onde chegou, que é, pô, o que que as pessoas não estão dispostas a fazer? Se você fizer isso, você vai se destacar no mercado. Porque hoje em dia o pessoal tá muito acomodado, é muito tipo, vou fazer o mínimo aqui, se eu estiver vendendo, tô Uhum. bem e vamos embora. Quando você sobe a régua da entrega, aí, pô, não tem como, as pessoas vão te reconhecer, vão te ver, vão falar de você por aí. Isso aí muda o jogo, né, velho? É porque eu noto isso. Tem muito um aspecto de mentalidade mesmo. Às vezes a pessoa quer só fazer uma entrega básica e para ficar de boa. Entregar o mínimo, né? É, sendo que quando você descobre o propósito por trás do porquê você está fazendo aquilo, é, aí você começa a ficar motivado a entregar mais, sabe? Total. Então, foi muito a partir disso também. Eu comecei buscando uma vida, vamos dizer, mais simples e mais livre, mas no meio do caminho eu encontrei um propósito também, Total. vindo disso. Porque em 2023, como a gente conversou, eu cheguei no meu objetivo, sendo que eu fiz, caramba, é isso aqui, era isso que eu queria. E foi aí. Então eu precisava de um propósito. E eu encontrei o propósito a partir da consultoria de realmente mudar vidas. E aí o evento surgiu a partir disso. Total. é, e por isso que a gente busca sempre mais, sabe? Não, não é só por mim mais. Pelo É, grupo, né? é pelo grupo. Então, isso realmente é o que motiva a você continuar buscando, sabe? Total. Se você for só por você, quando eu cheguei no meu lugar, eu fiz, tô de boa aqui. Mas era isso que eu tava buscando. E quando eu encontrei o motivo por trás daquele grupo, é o que realmente me engaja a seguir em frente, sabe? E Total. eu vejo que hoje a galera é tipo assim, eu quero o meu faturamento, é, e tudo bem. Tipo assim, eu quero, Pronto, né? mas não tem um propósito maior por trás daquela empresa, sabe? Eu acho que quando é só o faturamento, rapidinho você, tipo, ali acaba, sabe? Tipo, sua motivação, sua determinação, o seu foco. Porque se você tem um objetivo só financeiro, e aí quando chegar, aí vai se acomodar? É, E eu acho que quando você se acomoda é a forma mais rápida de você decair, né? É é. parar de ter resultado. Então é isso, velho. O propósito ele movimenta muito, eu me identifico muito com isso, porque eu também trabalho muito, mas motivado por uma grande causa, né? Eu acho que isso é chave. E aí, olhando pra tudo que tu fez, né, Doni? Cara, eu vejo que tiveram alguns pontos importantes na jornada. Evento foi muito importante, né? Já ter se posicionado desde o início como nessa linha de treino online foi muito importante também. Só que outro ponto importante que eu percebo foi o time, né, velho? Como que foi esse processo de começar a ter o time? Tipo, primeiras contratações? Conta um pouco dessa jornada, porque eu acho que isso sempre traz muitos insights, né? Difícil. O time. é,
começou como algo, como eu disse, burocrático, buscando Essa parte mais inicial, né? essa parte de onboarding, de renovação de plano, não sei o quê. É, e depois começa você precisando desapegar de certas coisas que você acredita que faz muito bem, mas que podem ter pessoas que façam melhor do que você. Então, é, é muito difícil o processo de contratação, é muito difícil o processo de demissão. Então, É verdade. nesse meio tempo, a gente já passou por muita coisa, sabe? Eu acredito que. E o empresário, o empreendedor, vai aprendendo muito ao longo desse caminho. Na porrada, né? Então hoje eu tenho 5 pessoas no time. A gente tem Legal. filmmaker, a gente tem sucesso do cliente, a gente tem gerente de comunidade. Na verdade, esse cargo hoje está vago. Gestão de comunidade, Gestão né? de comunidade, exatamente. E passou por muita porrada mesmo, sabe? No início é difícil contratar, você contrata quem está mais próximo. Esse foi um erro que eu cometi. Clássico. Aí depois tem que demitir essa pessoa e você muito envergonhado para demitir. E hoje eu já consigo separar também o lado pessoal do da empresa. Isso é importante. Então, para demitir hoje já é mais tranquilo. Mas a gente faz o processo de contratação pelo LinkedIn. Legal. Já segue o processo como deve ser feito, né? E torna tudo mais fácil. Processo Fica mais cronos de fluido. contratação, né, pai? Fica tudo mais fluido, sabe? Muito bom, velho. E assim, isso é uma dor muito grande do pessoal, né? Contratar e tal. E eu sempre falo, cara, contratação é que nem relacionamento, assim. Você não vai se casar com a primeira pessoa que você namora, assim. Alguns até casam. Mas é raro. Assim como alguns contratam É. primeiro e fica pra sempre, mas é raro. Então, cada vez que você contrata e demite, você aprende alguma coisa sobre você mesmo, como líder, como gestor, sobre a vaga, sobre a pessoa certa que você tem que trazer. Então, acho que o mais importante é não desistir, né, velho? Porque se você começa, aí você, sei lá, contratei aqui um estagiário, aí demitir, aí fala, não, estagiário não funciona. Total. Aí já Total. era, amigo. Isso faz muita diferença. O que é que eu percebi no meio dessa jornada? Eu contratei uma pessoa, deu errado, não funcionou. Sendo que eu não sabia nem o que ela precisava me entregar. Então eu não tinha definido. Homem, faz aí as renovações e pronto. Sendo que não tinha script, não tinha nenhum processo mapeado. Então, faz aí pronto. Delargou, né? E não deu certo, a pessoa perdeu motivação, a pessoa não engajou. Aí no próximo, não, eu tenho que ter uma reunião aqui toda semana para definir as metas, definir as prioridades. Eu preciso ter o processo mapeado do que ela vai fazer e como ela vai fazer isso. Boa. E a partir disso se torna muito mais fácil. Você vai conhecendo muito mais a sua empresa. Total. Porque você, como eu disse lá no início, eu fazia todas as renovações. Sendo que eu não tinha esse processo mapeado. Eu só ia lá e falava com a pessoa. Sim. Beleza, mas como eu falo? Então hoje a gente tem tudo detalhado, todos os processos. E eu acredito que esse é o diferencial. Como você disse, cada demissão e cada contratação, você vai aprendendo mais como sua empresa opera e como você opera também, sabe? Sim. E aí você começa a organizar as coisas. Total. Hoje, conta um pouco como é que é a rotina ali que tu tem com o time, tanto de gestão, rituais, relatórios, enfim, só uma visão geral, porque eu acho que quando alguém escuta isso, pô, o Doni é treinador, tem 5 pessoas na equipe. Mas e aí, o que ele faz com esse pessoal, né? Como é que funciona? Hoje, como é que funciona? Pela manhã, todos os dias eu tenho dele com o sucesso do cliente. Legal. Pra gente... Que ela é sucesso do cliente, mas é clara. Inclusive, um Claro, beijo. né? Ela vai ouvir esse podcast. Mas o que acontece? A gente define as prioridades. Ela é sucesso do cliente, como eu disse, mas ela é meio que tudo. Sim. Então, ela é meu braço direito, meu braço esquerdo. A gente ainda tem isso, né? Legal. Mas a gente define as prioridades de vendas na semana, a gente define as prioridades de renovação na semana. Uhum. Aí, para venda, a gente define todas as métricas do funil que a gente quer, isso na Legal. segunda. Então, logo, segunda, 9 horas da manhã, a gente faz isso. Beleza. É uma reunião um pouquinho mais extensa Uhum. de prioridades na semana. À tarde, eu tenho reunião hoje com o estagiário que eu estou treinando. Legal. Para definir também o que é que vai precisar ser feito ao longo da semana. Beleza. Então, segunda-feira é definição de metas e prioridades. Na terça, eu já começo com a reunião com o filmmaker, que a gente define todo o conteúdo que vai ser gravado para a gente organizar para a semana seguinte. Então, eu tenho isso terça,
eu defino os conteúdos, defino o roteiro, e na quinta a gente grava para Boa. postar na semana que vem. Aí eu tenho reunião, isso 8 horas da manhã. 9 da manhã, aí eu já tenho a dele com Clara novamente. Aí a gente faz 15, 30 minutos para acompanhar, ver o que é que tá acontecendo, definir as prioridades. Então, deu certo, não deu, o que é que tá Acompanhar, precisando né? de ajuda? Só acompanhamento. À tarde também com o estagiário novamente. Já tive outros estagiários e percebi que precisava desse acompanhamento. Então a gente Tem que ter. faz o acompanhamento diário. Na quarta, mesma coisa, só acompanhamento. Quinta, mesma coisa, acompanhamento, só dele. Aí na sexta, a gente faz tanto revisão do que foi feito e tanto um breve planejamento da semana seguinte. Tipo assim, o que é que você errou que na próxima semana a gente não pode errar novamente. A gente grava tudo no TLDV. Legal. E isso já fica, Transcreve, né? transcreve, já faz a transcrição, isso já fica mapeado mais para frente, sabe? De reunião e de processos, basicamente é isso. Legal, hein? E é isso. A gente, como eu disse, a gente tá precisando agora de uma gerente de comunidade novamente, que foi uma régua que a gente subiu, melhorou muito, a comunidade da consultoria engajou muito, mas a gente teve essa perda. Essa perda, né? Normal, normal. Assim, isso é um jogo bem interessante, viu, Doni? Porque quando você começa a fazer essas rotinas de gestão, como tu trouxe, cara, você começa a ter clareza do que está acontecendo na empresa. E eu acho que muitos dos desafios que os nossos alunos têm com gestão é que eles têm as pessoas, mas eles não sabem o que está acontecendo. E muitas vezes essa gestão ela é remota, né? Você não está com a pessoa no consultório ali, né? Todos os dias. É tudo online. E aí, se você não tem essas rotinas, e também o que a gente conversou lá atrás, né? As ferramentas, os processos, pô, tudo organizado na web, ou em algum outro lugar, é muito difícil você acompanhar o que está sendo feito. E aí, nós, como fundadores, líderes, a gente tem que dar o ritmo. Como que eu vou dar o ritmo se eu não sei o que está acontecendo? Eu acredito que começa você definindo os horários para isso. É uma coisa simples, Agenda, né? mas é você organizando a agenda e abrindo espaço Concordo. para você fazer isso acontecer, sabe? Que foi o que eu fiz lá atrás, digamos assim. Concordo muito. De tipo assim, pela manhã eu vou fazer só isso. Então, você cria a rotina da empresa. Então, eu já sei que na segunda pela manhã eu vou fazer tal coisa, vou responder os check-ins. A gente já tem tudo isso mapeado, né? Porque senão vira um caos. Se você não abre espaço na agenda, você não sabe nem o que vai ter que usar. Eu comecei as dailies sem saber o que é que eu ia fazer na daily, certo? Eu tenho que começar. Beleza, então tinha os horários. Separei os horários, aí você vai aprendendo ao longo do caminho o que fazer. Mas se você nem separa o horário, aí você não começa. Não começa, Entendeu? né? Eu acredito que é dar o primeiro passo, como eu falo do movimento, né? Você dá o primeiro passo, que Deus bota, Vai ficando no chão, né? bota o chão na frente, sabe? Porque se você não der nem o primeiro passo, esquece. Vai ficar sempre no gargalo ali, travado, né? Muito bom, velho. Eu acredito muito nisso também. Gestão é uma coisa que você aprende fazendo. Claro que tem os recursos, estudo, aprendizado, né? Capacitação, mas fazendo é que a gente aprende, né? E tem outra coisa, assim, que eu observo, que quando eu iniciei, eu vendi um plano e eu podia investir com o plano que eu vendi. Hoje, já mais maduro no negócio, às vezes a gente não pode abdicar de um caixa, por exemplo, para investir em algo. Então, tipo assim, um funcionário, uma contratação. Se você espera ter caixa, espera juntar para você contratar, pode ser que você nunca contrate. Então, às vezes, eu quero funcionário, contrato uma pessoa, por exemplo, Clara. Contratei Clara porque ela vai me entregar mais renovação. E com esse dinheiro de mais renovação, a gente faz outras coisas. Claro. Mas se eu ficasse esperando ter o dinheiro perfeito, o cenário perfeito, não tinha mais pra frente, entendeu? Total. Não ia acontecer. Total. Então, no início, às vezes você faz e espera receber o dinheiro para depois fazer as coisas. E hoje, o que é que eu faço? Você faz uma dívida ali. No início, se eu tivesse que tirar R$1.000 do caixa, Já batia um coração, né? meu Deus, eu acho que eu vou quebrar. Então a gente tem que pensar também como empresário. E às vezes vai ter dívida mesmo, entendeu? Total. Não que, tipo assim, você vai precisar ter 10 mil de dívida, não, mas vão ter meses que você vai precisar tirar um pouquinho do caixa para organizar mais para frente, sabe? Com certeza. Isso é a vida do empresário. Se você for ver, velho, empresário tradicional, ele pega dívida para começar um negócio. Você vai abrir, sei lá, um restaurante.
Eu, Vai a- tirar o dinheiro de onde? Vai pedir pro banco e vai eu se acho que a endividar. gente vive muito confortável. É, pô, a nossa vida é muito fácil. E tipo assim, quando tu pensa nesse modelo que tu construiu, vão ter momentos que tu vai precisar investir para poder crescer. Isso é muito natural. E o empresário, o autônomo, ele pensa como? Pô, isso aqui é um custo, pô, vou gastar com isso. O empresário, Total. ele pensa em ROI, que é o que você falou. Pô, vou trazer a Clara, beleza, mas o que que a Clara vai gerar para mim? Tem um ROI de dinheiro, vai ter, pô, se ela gerar 2 renovações, já teve Já lucro se ali nessa pagou. contratação. Agora tem um ROI de tempo também, que esse ROI poucas pessoas olham. Poucas pessoas olham de dinheiro, agora o de tempo menos ainda. Por quê? Porque a Clara também te economizou quantas horas por semana? Oxi, isso é absurdo. Entendeu? É E absurdo. aí essas horas por semana, quanto de dinheiro que elas geram? Ou de qualidade de vida, ou de tempo com a Uhum. família, ou de liberdade. Então a gente tem que calcular isso como empresário, porque às vezes a gente fica travado justamente por não entender o ROI das coisas. Ah, vou investir aqui, sei lá, numa nutrição sem fronteiras. A pessoa vê o custo, mas e o ROI? Ah, vou investir no estagiário. Pô, Uhum. custozinho minúsculo. Pelo amor de Pronto. Deus, investe logo. É. Então sempre tem isso, né? Porque tudo isso eu vejo que facilita a entrega. Então, eu considero, tipo assim, principal propósito que me move a Uhum, continuar uhum. fazendo o que eu estou fazendo. E a partir disso a gente define o resto. Então, pô, se eu quero manter a entrega de alto nível, eu preciso de outras pessoas. É. Aí eu começo a buscar outras pessoas, sabe? Eu acho que tudo parte desse princípio. Sim, que é o valor da empresa, que é um valor teu desde o início, que é Porque cuidar do se, paciente, né? se você está buscando só o lucro, aí você não busca ninguém e tanto faz o seu negócio continuar do jeito que tá. É, Mas se você tem um propósito maior de melhorar sempre a entrega, então, e de mudar a vida das pessoas a partir dessa entrega, então você vê que a contratação se torna necessária. sim, Não é algo, não é um custo, como você disse. sim. Demais. Eu vivi isso aqui na NSF, né? Tem muitas pessoas que criam negócios para ser o que chamam de lifestyle business, que não é um negócio de estilo de vida. Então é só para fazer dinheiro e, sei lá, viajar, comprar as coisas que quer e vamos nessa. Só que quando você quer construir um negócio de propósito de impacto, você tem que olhar de outra forma, que é olhar, pô, com longo prazo, investimento, equipe, estrutura, que é basicamente o que tu tá fazendo. Porque quando você olha, eu tenho um propósito grande, começa a não ser mais só sobre as tuas conquistas pessoais, passa a Total, ser sobre o crescimento do grupo, da comunidade e total. da missão, né? O que mudou essa chave para mim foi, sei, em 2024, eu acredito Uhum. que eu vi alguém falando, você tem um negócio ou você tem um caixa de banco que você só saca o dinheiro? Eu Então, disse, porra, é isso. Tipo assim, eu acredito que no digital tem muita gente vai pro caixa. que quer Pro só o caixa caixa. do banco. Ele Uhum. quer só te vender, faz uma entrega meia boca. E muitas vezes, como no marketing ninguém consegue diferenciar muito o Uhum. que é o que, muita gente acaba caindo nisso, sabe? Total. Então, a partir desse momento, teve um ponto de virada que eu fiz. Eu tenho que melhorar essa entrega, porque eu quero realmente causar um impacto na vida de quem tá Uhum. comigo dentro do acompanhamento, sabe? Isso já tava no Cronos, né? Isso eu já tava. Ainda não tava no Cronos, foi antes de entrar. Logo antes. Foi antes de entrar. E também por isso eu entrei, sabe? Aham. Porque eu comprei muito a ideia do projeto, Uhum. que também tava começando, né? Na época, assim, já tinha. Tinha um ano, eu acho, né? O É, Cronos. 2024 que eu entrei, foi. Um ano de Cronos. É, Ainda era um bebê, porque teve muitas mudanças é, no início. muda muito. Eu acredito que todo negócio muda muito. Mas se Ah, você tá comprado no propósito, eu acredito que é que nem as minhas alunas, as minhas clientes, entendeu? sim. É, que elas entendem que vão ter modificações, que o negócio vai precisar mudar, mas elas estão compradas na ideia. E se ela está comprada na ideia, e se eu estou comprado na tua ideia também, Total. você firma ali e você vai, sabe? Total. E foi por isso também que eu entrei. Eu vi uma coisa que me marcou muito na época. Vocês estavam na frente em tudo. Tipo Uhum. assim, a gente faz aqui, te ensina a mexer com AI. Uhum. Aí eu fiz, porra, não sei nada disso. A gente te ajuda aqui no processo de contratação. Aham. Porra, não sei nada disso. Em todos os aspectos, vocês eram, vamos dizer, vanguarda É. no mercado de Pô, nutrição, 360 graus, né? no mercado de saúde no geral. E eu fiz, caramba, eu quero ser vanguarda. Então tem muita coisa que eu pego daqui Total. e levo lá para minha cidade e lá a gente é muito diferente, entendeu? Isso é Então eu, massa. eu compro muito essa ideia da inovação, de estar sempre buscando melhor, progresso contínuo, Exato. e, e propósito mesmo. Então eu comprei essa ideia do Cronos e a partir disso a minha empresa mudou, sabe? Que massa, velho. Arrepiei aqui, porque essa parada do propósito, né? Hoje na NSF a gente tem 3 valores, que é progresso contínuo,
integridade inabalável e cliente no comando. São os 3 valores desde o dia zero ali que a gente criou a empresa. E é muito massa ver que isso é uma coisa da porta pra dentro. Tipo, todo time é isso. Só que também é da porta pra fora. Porque cultura, valores é uma coisa que você atrai e repele, né? Então, pô, acaba que a gente acaba atraindo as pessoas certas que se identificam com esses valores e repelindo as pessoas que não se identificam. A mesma coisa que acontece com a tua consultoria, né? Depois que tu posicionou a consultoria, começou a falar dos valores, do propósito, isso traz mais da tua galera que vira a comunidade forte e repele quem não tem nada a ver e acaba criando essas barreiras para quem não se integra, né? Total. Eu fiz. A melhor coisa que eu fiz foi dar uma nichada lá no início desse ano ainda. Dar essa nichada mudou tudo, sabe? Pra Porque. hipertrofia, né? Exatamente, era para as falsas magras, né? Uhum. Porque é algo que eu já fazia bem. E eu costumo dizer Sim. que o propósito e, vamos dizer, o nicho não é você que, eu vou escolher aqui. É algo que você já faz. Total. Você só precisa dar luz a isso, né? Então a gente viu quais eram as principais dores das alunas, quais eram as principais transformações que a gente já tinha entregado e decidiu que o nicho seria esse. Mas não só o nicho, vamos dizer, da parte física, mas o nicho de cabeça mesmo, de nível de consciência, sabe? Claro. Então a gente atende hoje pessoas com nível de consciência mais alto em relação a treino. Não é aquela, muitas vezes não é aquela pessoa que está iniciando e Entendi. que está na fase do comportamento ainda. É aquela pessoa que quer um detalhe, Que é a performance, né? quer a performance, quer um detalhe específico. Com esse tipo de gente eu já comunico muito bem. Talvez, e com outro tipo de gente, com outro tipo de pessoa, eu não comunico tão bem, Total. sabe? E quando a gente nichou isso, que fez parte do propósito também, mudou muito a comunidade da consultoria. Eu lembro disso. E é muito importante isso, porque o posicionamento, né? O nicho, o perfil de paciente ideal, que é o PPI, como a gente chama, isso é o norteador de todas as ações. Porque quando tu tem um nicho bem definido, um posicionamento bem definido, pô, tu vai atrair dessas pessoas que vão comprar mais fácil, porque tu é especialista nessa área, tu vai ter mais prova social, o processo está todo direcionado. E quando a pessoa compra, ela entra numa comunidade de pessoas que são como ela, tem os mesmos Parecido desafios, já. dores, objetivos ali bem parecidos. E aí isso cria esse efeito 360, onde é mais fácil atrair, mais fácil converter e mais fácil reter e gerar indicação. É como eu disse, eu busco escutar muito as minhas clientes hoje Sim. para fazer as ações. Eu escuto muito elas, faço as ações baseadas no que ela quer e eu trago mais pessoas parecidas com elas. É basicamente isso. Então, Total. E elas mesmas trazem também, né? porque, como eu te disse, no início do ano, a gente viu isso. Qual é o tipo de conteúdo que esse pessoal mais consumia? Dica de exercício. Então, passei a postar mais dica de exercício. Pensando nisso, mais gente me buscou procurando correção de exercício, mais gente me buscando correção de exercício. Vou fazer um evento sobre correção. E tudo isso gira, o Efeito negócio cascata, gira né? a partir disso. Total. Isso é muito massa. É o que a gente chama de flywheel, né? O nomezinho em inglês, que é basicamente você ter ali um sistema que se retroalimenta. Então uma coisa vai levando para outra e é um modelo de negócio que eu mais acredito, assim, né? Só que tudo começa no perfil de paciente ideal, no posicionamento, porque se tu alimenta o flywheel com as pessoas erradas, elas não vão dar o próximo passo, não vão comprar, renovar, indicar, não vai criar esse efeito, não vão pro evento. Total. Eu vi que a gente tava falando de pessoas que se inspiram na gente, né? E eu vi que após isso, muita gente tentou copiar também Normal. esse perfil de paciente ideal. Uhum. Mas não comunica com o que a pessoa é, Não tem um sabe? tempero, né? E é como eu te disse, você não descobre você não define, não é você que define o público que você quer trabalhar. Total. Mas a partir do que você já trabalhou, das transformações que você já entregou, você vê, caramba, eu sou bom nisso. Exato. Então você foca mais onde você é bom. Não que você não saiba fazer outras coisas, mas você dá mais luz àquilo que você é bom e vai que vai. Se especializa, né? Total. Cara, bom demais, viu? Muito valor pra turma. E aí, pô, tava aqui pensando, né? Tem vários treinadores que podem estar escutando a gente aqui, profissionais de educação física, que estão naquele cenário clássico, que é o cenário de já tendo pessoas no presencial, já ganho ali os meus 10, 15 mil, e o treinador consegue entregar ali dentro de uma agenda ali, né, agitada, mas consegue entregar, e ele quer muito ir pro online. O que tu daria de conselho pra esse cara, assim? Quais seriam os primeiros passos? Eu acredito que você precisa ter coragem de largar alguns alunos. Queimar a ponte um pouco, né? É queimar a ponte total. Na época, né, que eu tava com.
eu tava no online, mas eu ainda tinha 3 alunos. Uhum. Foi quando eu entrei no Cronos. Eu fiz, não. Vou queimar a Aí ponte aqui. tive que demitir todos os alunos, foi uma dor Aham. no coração. Mas a empresa na época tava precisando disso. Sim. Então, tipo assim, se você tem a agenda lotada de 7 às 10 da noite, como é que você vai tocar o seu negócio do online? Não flui. Então, a principal dica é você precisa definir um horário na agenda para você fazer o que precisa ser feito. Total. Eu percebi isso lá no início, como eu te disse. Teve um dia que eu fiz. Meu online estava só subindo, mês após mês, e eu estava com 3 mil de faturamento. Para mim já era. Eu estava com presencial e ainda estava Aham. somando 3 mil de online, sendo que tinha algumas renovações, era dia 26 de dezembro, depois do Natal. Aí eu fiz, caramba, hoje eu só me levanto dessa cadeira quando eu bater 4.500. Então eu precisava bater 1.500 naquele 1.500. dia. Que já ia praticamente dobrar, né? Então, aí eu me sentei, comecei a falar com o pessoal da renovação. Naquele dia bateu 5.500. Boa. Aí eu fiz, porra, é isso. Esse é o diferencial. Às vezes o online é o jogo chato que ninguém quer fazer. É o tempo dedicado, né? É tempo. Então, quando eu vaguei o espaço na agenda, eu fiz, é isso. Aí já no outro ano eu não coloquei ninguém no horário da manhã, na manhã eu focava nisso. E foi quando a consultoria passou a girar. Cresceu. Se você não se dedicar no tempo, e é o que eu sempre digo quando o pessoal me pergunta, ou você tira alguns alunos e dedica um espaço exclusivo para isso, ou você contrata outra pessoa para te ajudar. Mas muitas vezes você nem sabe qual é Nem o sabe, processo. como Então, contratar. como é que você vai contratar uma pessoa É, para fazer no tempo que você está dando aula? não Não dá. sai. Então, eu acredito que o principal ponto é reservar um espaço na agenda, que no início era como eu fazia. Na segunda, eu respondia todos os check-ins pela manhã e de tarde eu ia atender. Na terça, eu fazia follow-up e de tarde eu ia atender. Na quarta, eu fazia follow-up de renovação e de tarde eu ia atender. Olha aí. Quando era na sexta, eu disparava os check-ins pela manhã. E tudo isso, eu atendia tarde. Quando chegava em casa, umas 8 da noite, eu respondia de volta. Agora, isso assim virou, quando eu organizei essa agenda e criei essa rotina, em 3 meses a vida também já virou outra, entendeu? Total. Porque foi quando começou a escalar de fato o negócio. Cara, isso é muito bom. Excelente insight, porque tem duas coisas que me vieram na cabeça. A primeira é que muita gente tem uma vida que não tá feliz, velho. Então, às vezes, o cara tá ali na correria de, pô, ser personal, acordar 4:30 da manhã, pegar um carro, uma moto, ir pra não sei aonde, pra academia, pra poder dar aula pras pessoas, e não tá feliz. Só que aí, chega o final de semana, o cara vai fugir da realidade, vai, sei lá, fazer alguma coisa ali pra poder fugir daquela realidade que ele não tá feliz. Ou então chega ali no meio do dia, ele tá, pô, exausto, aí vai, sei lá, assistir uma série pra poder de noite voltar a atender. Só que se você não tá feliz na vida que você tá, pega o tempo que você tem livre e se dedica em construir a vida que você vai ser Você feliz. quer. Entendeu? Então, pô, se tu atende de manhã e de noite, pega a tarde e se dedica pro online. Ou então, vice-versa. Pega o final de semana e, pô, dá uma ralada no final de semana enquanto tá nessa fase de Eu transição. fazia muito isso também. Pô, é normal, eu faço pra caramba. Por quê? Porque é uma fase de sacrifício pra construir a vida que você quer viver. Normal. E a segunda coisa que me vem na cabeça, velho, é que muitas vezes a gente tá preso num ciclo e a gente não consegue sair justamente porque falta o conhecimento, né? Então, pô, eu tô aqui atendendo pra caramba vários clientes aqui de personal presencial, mas e como que eu faço pra contratar alguém? Como que eu faço pra poder me posicionar online? Então, acho que são esses dois pontos, né? Você É, quebrar o ciclo através do conhecimento e não é. deixar cair nessa primeira armadilha, né? Antes de encontrar o Cronos, eu passei por outras mentorias Sim. também. Então, tipo assim, tava com a rotina cheia, como é que eu posso fazer? Era uma mentoria, na época, R$ 1.000. Uhum. Para resolver problemas específicos. Específicos. Como é que eu posso fazer isso? Aí, não, tem o Trello, entendeu? Aham, Então, aham. a partir disso, o negócio passou a mudar depois que eu comecei também a investir nessa parte do conhecimento. Conhecimento. Total. Porque folga muito, né? Tipo assim, vai te agilizar muita coisa. Sim. Que você, pô, vou ter que aprender sozinho a mexer em tal sistema, você não É, aprende. Então, agiliza muito você ter pessoas com você que já passaram por esse processo, concordo. sabe? Eu valorizo muito isso. Então, eu sempre estou buscando mais para poder entregar melhor. Total, velho. Sensacional. Acho que isso faz muito sentido. E até um padrão que eu percebo, até falei agora, né? Hoje gravei outro podcast, e de novo o padrão se repetiu. E contigo também, que é o cuidado com o paciente, velho. E no final as pessoas olham pra quem é bem sucedido, quem tá no Cronos, quem tem resultado,
e acha que é o hack de marketing, ou é o Total. script de venda, mas é justamente o que tu trouxe desde o início da nossa conversa, que é, pô, o cliente, velho, o aluno, o paciente, é isso que é o mais importante. É. E isso na escala também. Na verdade, na escala, a gente não pode perder a alma, a essência. Né? Quando você tem 1.000 clientes, não é que 1.000 clientes que eu nem conheço. Não. Uhum. É 1.000 clientes que você está acompanhando. Então, acho que isso é chave. Assim como tu tinha 70, hoje tem 200 e, pô, continua tendo todo esse É. cuidado, Eu né? acredito que são duas coisas que me enchem muito os olhos. Quando um cliente meu, um aluno meu diz, caramba, como a consultoria é organizada, Olha aí que desde o massa. Eu início, fico feliz também. primeiro, como é organizada, e o segundo, como você mantém o cuidado com tanta gente, Tanta gente. entendeu? Então, quando a gente fez o evento, entregou as plaquinhas, foi uma coisa que foi natural de Uhum. todo mundo dizer, caramba, aqui é diferente. E teve gente que entrou a partir do evento, entendeu? Porque sentiu algo diferente ali. Subiu a régua, né? Teve até algo que saiu ali inusitadamente no evento, que foi muito positivo e que eu não estava esperando. Eu digo que tem tudo passo a passo planejado, Um minuto a mas minuto, saiu. né? Eu entreguei, tipo assim, eu entreguei a plaquinha e falava para aluno, você quer falar? E saiu cada depoimento absurdo, assim, Que massa. que esse depoimento motivou outras pessoas e Sim, pô. aí foi aí que eu percebi, caramba, o que a gente tá criando é muito bom. Total. Mas você só consegue ter esse cuidado, esse carinho, se você tiver organização junto, sabe? É. Então são duas coisas, é o carinho e a organização, porque senão você fica perdido e gera até ansiedade, sabe? Total, total. Cara, sensacional, irmão. Bom demais. Eu acho que foi um papo que rodou em vários temas, só que no final volta pro paciente, volta para virar empresário, né? Acho que esses são os dois maiores aprendizados. É foco no paciente e se torne empresário. Você não é só um personal, não é só um profissional de educação física, você é um empresário, né? E aí, qual que é o recado final que tu daria pra galera que tá assistindo a gente pra poder a gente fechar? Eu acredito que comece. Começa. Eu tô muito nessa fase de ver hoje de, caramba, eu tenho que investir para esse investimento retornar mais Uhum. e a vida acontecer no movimento, sabe? Porque senão não vai para frente. Às vezes a gente fica com receio, fica com medo de dar o próximo passo, mas as coisas só vão acontecer a partir do próximo passo. Total. E é meio clichê, mas faz muito sentido no dia a dia, naquela prática diária mesmo. Você ter coragem de dar o próximo passo faz total diferença. Total. O mundo é dos executores, né? A gente tem na consultoria, Get It Done. Get it done. E, e lá o lema é a vida dos fazedores. Olha aí que massa, bravo, hein? Bom demais, velho. Então, esse foi o nosso podcast da Nutrição Sem Fronteiras. Se você curtiu esse episódio de hoje, segue o nosso canal, seja no YouTube ou no Spotify. Deixa o teu comentário também, adoro ler os comentários. E não esqueça, o mundo é de quem executa, de quem faz. Então bora pra cima. Valeu.